Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio número 2 da série literária do livro de Provérbios. No último vídeo dessa série nós falamos sobre o capítulo 1 e agora a gente vai falar sobre o capítulo 2, ok? Eu estou utilizando aqui a tradução do João Ferreira de Almeida, ok? Tradutor da Bíblia. Este segundo capítulo do livro de Provérbios vai falar sobre a excelência da sabedoria, sobre os frutos da sabedoria. Então vai discorrer aqui sobre este tema da sabedoria. No primeiro capítulo do livro de Provérbios nós comentamos que a sabedoria aparece personificada, como se fosse uma pessoa, em que ela exorta as pessoas a lhe buscarem e fala das consequências das pessoas que rejeitam a sabedoria, rejeitam a correção da sabedoria. Agora nós vamos falar aqui sobre o capítulo 2. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, comenta aqui se você está gostando dessa série e vamos para este capítulo incrível aqui do livro de Provérbios. Então, começa dizendo o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É interessante que no início aqui a sabedoria está falando com as pessoas e está chamando de filho, né? Então há uma ideia aqui de paternidade, de amor paterno. Aquele amor quase que incondicional ou incondicional de quem quer realmente o bem do filho, de quem quer que o filho encontre o caminho do bem, o caminho da paz, né? O caminho da verdade. Então ela trata aqui as pessoas como filho, filho meu. E aí ela diz: se vocês aceitarem as minhas palavras, vocês esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O conhecimento verdadeiro é o conhecimento de Deus. E fala em outra parte aqui que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E continua dizendo o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então a verdadeira sabedoria não é o conhecimento, por exemplo, que nós encontramos nos livros que nós lemos. Por meio dos livros, da leitura, nós acabamos tendo muitas informações, acabamos tendo um conhecimento maior, adquirindo um conhecimento maior. Mas a verdadeira sabedoria é o Senhor que dá. Por vezes nós encontramos pessoas que são eruditas, que têm um grande conhecimento sobre livros, mas que são completos tolos, né? São pessoas tolas. E por vezes nós encontramos outras pessoas que têm pouco ou quase nenhum conhecimento dos livros, de leituras, mas são pessoas sábias, que adquiriram a sabedoria que Deus dá. Então o ideal é o conhecimento se unir à sabedoria de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então dá para entender que tem outro lado da moeda, tem a falsa sabedoria. A verdadeira sabedoria, Deus dá aos retos. Os retos são aqueles que andam em linha com a vontade de Deus, com o que Deus quer. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade em todas as boas veredas. Então, se você, indo lá para o primeiro versículo deste capítulo, se você aceitar
as palavras da sabedoria, esconder os mandamentos da sabedoria com você, então você entenderá justiça, juízo e equidade, e você entenderá todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Para quê? Para que tudo isso, né? Isso aqui são os frutos da sabedoria. Se você guardar as palavras da sabedoria e os mandamentos dela. Então, para que tudo isso? E aqui fala, para te livrar do caminho mau, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas. Então você será livrado dessas coisas, se você guardar a sabedoria. Se você guardar os mandamentos da sabedoria, se você esconder eles contigo, para te livrar dessas coisas, dos que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Aqui é o versículo 22, finaliza o capítulo 2 de Provérbios. Então o que a gente percebe neste capítulo é o seguinte, já começa aqui a separar o caminho dos retos e o caminho dos ímpios. Já divide aqui em dois. Há duas opções, ou o caminho dos ímpios ou o caminho dos retos, ou o caminho do mal ou o caminho do bem. A orientação deste capítulo é o seguinte, se você guardar as palavras da sabedoria, se você esconder contigo os mandamentos da sabedoria, Deus te dará a verdadeira sabedoria, Deus te guiará pelo caminho da justiça, da equidade, te fará conhecer as boas veredas e fará você habitar na terra. Habitar na terra é um símbolo de estabilidade, de bênção, de paz. Enquanto que os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então, você tem duas opções para escolher. Ou o caminho dos ímpios, ou o caminho dos retos, dos justos. Ou o caminho do bem, ou o caminho do mal. Se você guardar a sabedoria, Deus te levará pelo caminho direito, pelo caminho dos retos, dos justos, do bem. Se você aborrecer a sabedoria, se você não está nem aí para as palavras da sabedoria, para os mandamentos da sabedoria, para esse conhecimento que vem de Deus, você irá pelo um caminho muito mau. Você irá pelo caminho dos ímpios, que, como a maioria de nós sabemos, o fim deles é a morte. O fim deste caminho é a morte. E não apenas a morte física, mas a morte da alma também, por assim dizer. Ok? Então, fica esta reflexão sobre este capítulo 2 do livro de Provérbios. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem com outras pessoas e curtam o vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo.